Fala galera do Fino, meu nome é Rodrigo Figueiredo, eu sou guarda municipal aqui no Rio de Janeiro e vim aqui contar um pouco da minha história sobre a minha carreira e a militância para vocês. Eu acho que desde pequeno, assim, a maior parte das pessoas LGBTQIA+, já consegue se descobrir desde pequeno, né? No meu caso, eu acho que foi no colégio, quando eu comecei a sentir, eu acho que atração pelos meninos e não pelas meninas. E aquilo começou a confundir um pouco minha mente. E depois, com o passar do tempo, eu acho que eu fui entendendo um pouco mais sobre a questão da minha sexualidade, né? Então, na verdade, eu comecei um pouco tardio. Eu tinha 19 anos quando eu dei meu primeiro beijo na boca com um homem, então assim, já começou bem tardio. O pai, a mãe, a família, ela sempre sabe, né? Eu acho que a gente não precisa contar para a família saber e entender um pouco mais sobre aquilo ali. Comecei a conversar com a minha mãe a partir da minha militância dentro da Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTQIA+. Eu acredito que se hoje a gente pudesse falar sobre a orientação sexual, sobre sexualidade dentro do colégio, e a gente não está falando aqui sobre falar sobre sexo dentro do colégio, a gente está falando de falar sobre a sexualidade das pessoas. E sim, é essencial que haja esse diálogo dentro das escolas para que as crianças, né, possam entender a sua sexualidade, as crianças LGBTQIA+, possam entender sobre a sua sexualidade e ter uma vida assim mais feliz desde a sua infância e poder aceitar a sua orientação sexual ou sua identidade de gênero de uma forma mais digna. A falta de informação, ela leva a pessoa a achar que ela está errada, leva a pessoa à depressão, né? E assim, os casos de suicídio eu acho que nascem sim daí, então a gente precisa falar sobre a sexualidade das crianças para que essa questão dos casos de suicídio também diminuam. Então, enquanto mais novo, eu fiquei com algumas meninas para tentar, eu acho que não para tentar me enganar, eu acho que na verdade eu estava descobrindo a minha orientação sexual, a minha sexualidade. Eu andava com o pessoal da minha rua, né, a questão da infância, então eu sempre tive amigos muito próximos, assim, tanto do colégio quanto da rua. E os lugares que a gente ia eram propícios, assim, eram boates heterossexual, então eram propícios pra gente acabar ficando... Eu ficava com meninas, assim como eles ficavam, então a rodinha, o papo, a conversa era sempre essa. E eu não tive, assim, muitos amigos gays ou lésbicas durante a minha infância. Mas eu sempre tive interesse pela área de segurança pública, eu fiz algumas provas, eu fiz a prova do concurso da Polícia Militar, eu fiz a prova da SEAP. Na Polícia Militar eu passei, só que eu já estava na guarda, então eu não quis trocar uma instituição pela outra. E eu sempre tive eu acho que uma vocação voltada para o âmbito da segurança pública. Então, eu comecei a militar dentro da Guarda Municipal quando eu conheci a Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTQIA+. Eu acho que foi um incentivo assim, bem grande para eu poder falar sobre isso e me sentir à vontade de falar sobre a minha orientação sexual dentro da instituição, né? E não, eu não falei sobre a minha orientação, eu não cheguei na instituição falando sobre a minha orientação sexual. Quando eu cheguei na instituição, eu logo fui trabalhar na corregedoria. Então é um ambiente assim, mais rígido, né? Eu trabalhava na época com um coronel PM e eu ainda não conhecia a rede e eu não falava sobre a minha orientação sexual nessa época e inclusive era uma coisa, era um fato, né? Que me trouxe assim, alguns desagrados, porque eu acho que enquanto você não fala e comenta sobre a sua orientação sexual, as outras pessoas elas se sentem à vontade de jogar piadas, homofobia, achando que vai te atingir, que vai lhe agredir. E hoje, todos me conhecem na instituição, assim, pela questão da bandeira que eu levanto, eu não ouço mais essas piadas. A gente está falando aqui piada, mas na verdade a gente tem que lembrar que isso é crime, é homofobia, né, LGBTfobia. Certa vez a gente estava jantando no Parque Radical em uma mesa, já era de noite, e um dos guardas virou para mim e falou: "Nossa, você gosta muito de linguiça, né?" E assim, foi um fator que depois eu levei, até eu não gostei. Tinha outras pessoas também LGBTQIA+, na mesa, jantando, outra guarda, uma guarda que é lésbica. E assim, nem eu nem ela gostamos do comentário dele, foi preconceituoso, o caso foi participado, foi levado ao comando e deixou a turma. Já tentaram me diminuir pelo fato de eu ser LGBTQIA+, dentro de uma instituição de segurança pública,
E isso não acontece só dentro das instituições de segurança pública. Eu acho que isso acontece a todo momento em todas as relações interpessoais que nós, LGBTQIA+, temos em nossas vidas. Dentro das instituições de segurança pública é mais acentuado, sim. Já aconteceu de eu ser perseguido dentro da instituição, já chegaram a ir na delegacia, uma ex-servidora, né, que não era concursada, era um cargo, na época da gestão do Crivella, era um cargo de livre nomeação e exoneração que ela exercia dentro da instituição. Ela chegou a ir até a delegacia registrar um tipo delitivo como se ela tivesse assediado sexualmente. E quando eu cheguei na delegacia para ser inquirido, né, quando eu falei para os investigadores sobre a minha orientação sexual, eles ficaram um pouco atordoados, porque realmente o negócio ficou complicado. E depois eu levei ao conhecimento do comandante-geral, que também não teve o caso não andou como eu gostaria que tivesse ocorrido. A gente passa por coisas que ainda, né, a gente ainda passa por coisas dentro dessas instituições, como as perseguições, a qual, inclusive, é um motivo da gente levantar. Quando eu falo a gente, eu estou falando de todos os agentes de segurança pública que hoje militam dentro das suas instituições, né? A gente tem representatividade aí em todo o âmbito nacional, com guardas municipais, policiais militares, membros das Forças Armadas. Então não sou só eu que faço esse trabalho, existem outras pessoas. Então, sim, existe uma diferença aí quando a gente vai falar dos agentes de segurança pública LGBTQIA+. E hoje em dia ainda existe muitas pessoas LGBTQIA+, dentro dessas instituições de segurança pública que ainda não falaram sobre a sua sexualidade por medo da represália do comando. Eu conheço diversos, da minha própria instituição eu conheço gays, lésbicas, que não se sentem à vontade de partilhar, de falar sobre a sua orientação sexual dentro da instituição com medo de represália. E existe uma importância enorme das pessoas falarem sobre a sua sexualidade, sobre a sua orientação sexual e sua identidade de gênero dentro dessas instituições. São instituições, como eu falei, machistas, LGBTI-fóbicas, e os nossos corpos dentro dessas instituições exercem uma representatividade já pelo simples fato de estarem lá. E, claro, quando a pessoa fala sobre a sua orientação sexual, sobre sua identidade de gênero, ela está levando a militância com ela para dentro dessas instituições, que por muitas das vezes você conversando com os colegas heterossexuais, que é a segurança pública que está na rua, que está cuidando do cidadão, você, enquanto agente de dentro da instituição, eu já percebi que você tem muito mais possibilidade de agregar com os colegas e de trazer a pauta de uma forma mais respeitosa, de uma forma que vá ser levada à frente, um serviço que vá ser levado à frente e que daqui a algum tempo essa pessoa possa estar tratando um LGBTQIA+, da forma que realmente ele tem que ser tratado, como todos os outros. Bom, quanto às conquistas dentro da instituição, frutos da militância, a gente vê que a gente é barrado por muitas vezes, a gente é cerceado, a gente é limitado, a gente é intimidado a não dar prosseguimento ao nosso trabalho levantando a pauta LGBTQIA+, dentro da instituição. Na Guarda Municipal do Rio de Janeiro, a gente tem um projeto que chama GM Sem Preconceito, no qual existem 3 braços, que é o programa contra a LGBTfobia, contra o racismo e o programa da violência doméstica. E certa vez eu convidei representantes dos poderes públicos para irem na guarda, conversar sobre o projeto GM Sem Preconceito e a gente poder normatizar esse processo. E infelizmente eu não consegui levar isso à frente porque colocaram areia, porque a gente não pode dizer que foi uma perseguição, mas existiram vários obstáculos dentro de todo esse processo e no final eu não consegui levar esse processo à frente. E até hoje, infelizmente, a gente não tem essa normativa. A violência contra a população LGBTQIA+, aumentou muito nos últimos tempos, né? E isso se dá, eu acredito que isso se dê sim por conta do atual governo, que trouxe muito preconceito, racismo, machismo consigo. E a população LGBT, não só a população LGBTQIA+, mas as mulheres, os negros e os índios, nessa atual gestão foi bastante perseguida. A perseguição ela fere, a perseguição ela limita, ela cerceia os nossos corpos e a gente precisa continuar lutando e ter forças
para lutar para que outras pessoas não sofram como nós, que somos militantes, passamos esse sofrimento ainda hoje em dia. E a perseguição que se deu em cima da minha pessoa dentro da instituição foi por conta de levantar a bandeira. Eu fiquei cerca de 1 ano com ansiedade, sofrendo de depressão. Galera, muito obrigado pelo convite, queria agradecer ao Fino e queria convidar você que sempre teve vontade de fazer parte das instituições de segurança pública, não desista. Se esse é o seu sonho, corra atrás e vem, porque nós também temos capacidade e direito de estar dentro dessas instituições.